da Bíblia, livro de Levítico. Boa tarde com Jesus. Nós estamos no livro de Levítico, no capítulo 14, a lei acerca do leproso depois de sarado. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote o examinará, e eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que, por ele que se houver de purificar, se tome 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada, sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se, lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça e a sua barba e as sobrancelhas, sim, todo o pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira sem defeito, de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de alimentos, amassada com azeite, e 1 lôger de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará 1 dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa, e o lôger de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta da expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque quer a oferta da expiação da culpa, como a da expiação do pecado, é para o sacerdote, coisa santíssima é. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do lôger do azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundície, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de alimentos sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele, e será limpo. Porém, se for pobre
e em sua mão não houver recursos para tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa, uma oferta para movimento para fazer expiação por ele, e a dízima de flores de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos, e um lôger de azeite. E 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses, dos quais um será para expiação do pecado e o outro para holocausto. E ao 8º dia da sua purificação os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o lôger de azeite e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua mão esquerda. Depois o sacerdote com o seu dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobrejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme suas posses. Sim, conforme as suas posses, será um para expiação do pecado e o outro para holocausto, com a oferta de alimentos, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cujas posses não lhe permite o devido para purificação. A lei acerca da lepra numa casa. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por posse, e eu enviar praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá e informará ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que desocupe a casa, antes que entre para examinar a praga, para que tudo o que estiver na casa não seja contaminado. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que se ela estiver nas paredes da casa, em convinhas, verde ou vermelhas, e parece mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta e fechará a casa por 7 dias. Depois, ao 7º dia, o sacerdote voltará e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lance fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancada as pedras, e raspada a casa, e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará, e a praga na casa se tem estendido, lepra, roedora há na casa, imunda está, portanto se derribará a casa,
as suas pedras e a sua madeira, como todo o barro da casa, e se levará para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa lavará suas roupas, e o que comer em tal casa lavará suas roupas. Porém, tornando o sacerdote a entrar na casa e examinando-a, se a praga não se tem estendido na casa, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará por limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim, e isopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Então tomará pau de cedro, e isopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave degolada, e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das roupas, e das casas, e da inchação, e das pústulas, e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa será imunda e quando será limpa. Esta é a lei da lepra. Imundícias do homem e da mulher, capítulo 15. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundície por causa do seu fluxo, e a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo. Esta é a sua imundície. Toda a cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama lavará suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se sentou, o que tem o fluxo, lavará suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará as suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando qualquer o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda a sela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar lavará as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele homem em quem tocar o que tem o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. E o vaso de barro que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo o vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará suas roupas e banhará a sua carne em águas correntes, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele o sêmen da cúpula, toda a sua carne banhará com água, e será imundo até a tarde. Também toda a roupa e toda a pele em que houver sêmen da
cúpula se lavará com água, e será imundo até a tarde. E também se um homem se deitar com a mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo. E tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar na sua cama lavará suas vestes e banhará com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama, ou sobre aquilo em que ela se assentou, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com mulher, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre o que se deitar será imunda. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver o fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundície será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda a coisa sobre que se assentar será imunda conforme a imundície da sua separação. E qualquer que a tocar será imundo. Portanto, lavará as suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundície perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícies, para que não morram nas suas imundícies, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele de quem sai o sêmen da cúpula, e que fica por eles imundo, como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do seu fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Capítulo 16. Como o sacerdote deve entrar no santuário. E falou o Senhor a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isso Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas. Por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes, e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário.
Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser o bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. O sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolorá o novilho da sua expiação. Tomará também o incensário, cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor. E a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. O sacrifício pelo povo. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o aspergirá sobre o propiciatório e perante a face do Senhor. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Assim fará para a tenda da congregação, que reside com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia. Depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel, então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. E tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue aspergirá sobre o altar com seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, e pela tenda da congregação, e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. E banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar, e aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial, porém as suas peles e a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. A festa anual das expiações. E isto vos será por estatuto perpétuo: no 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas, isto é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e o que for salgado para administrar o sacerdócio,
no lugar de seu pai fará a expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Assim fará expiação pelo santuário. Também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar, semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez ao ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Que o Senhor Deus dos exércitos continua vos abençoando, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.